meus amores, boa noite. O meu convidado de hoje é ex-jogador de futebol, é poliglota, tem 50 anos com carinha de 30. Olha aqui, ó. Hoje eu tive que fazer o meu rascunho, porque de futebol a gente não entende muito, né? Mas esse cara tem história. E eu já falei, vou repetir para vocês, para quem ainda não ouviu e não viu eu falando, eu estou esses dias, por opção, fugindo de falar de política. Por quê? Porque a gente está indo de mal a pior. Porque isso aqui está indo ladeira abaixo. E porque ou a gente fala na lata o que a gente pensa e o que a gente sente, ou a gente se abstém. Porque não vai adiantar de nada. Esse país não tem jeito, na minha opinião. Por último, assim, só para a gente introduzir isso aqui, mas, Antônia, por que você não quer falar de política? A gente gosta tanto de ouvir você falando de política. Não, é porque quando a gente lê que foi aprovada uma lei no calor da madrugada, né? Vamos dizer assim, que compra de voto é normal, compra de voto não é tão criminoso assim. O que mais você tem para dizer a respeito de política? Porra nenhuma. Você me desculpa o palavrão, viu, Marcelo? Isso. Mas é o sentimento que me desperta falando de política. Nós vamos falar de futebol com esse cara que tem uma história lindíssima, que já jogou em 8 países, tá? Mesmo ele me dizendo, não fui um grande atleta, mas fui esforçado. E é isso que importa na vida, é a gente se esforçar, né, dentro daquilo que a gente se propõe. Marcelo Sander, obrigada, viu? Por estar aqui no nosso Na Lata. Eu já fiz um story aqui, gente. Falei, Rica Perrone, você que lute, porque eu também sei comentar de futebol, eu também sei falar de futebol, Rica Perrone. Você tem uma concorrente aqui na. Super saudável, viu, gordinho? Ô, Marcelo, por que me interessei por você? Por isso que você me disse. 2 coisas que me chamam muita atenção. Você falou, Antônio, eu sou um cara esforçado. Pela coincidência da vida ou então pela a tua energia que tu queria tanto te levou à situação que tu vai contar aqui, que foi quando tu começou a jogar futebol. E por hoje você está estudando psicologia, ser um agente da FIFA e por ajudar a entender que os atletas eles não têm só que jogar bem. Eles têm que ter uma cabeça boa também, senão eles não vão para lugar nenhum. Certo? Certíssimo. Para começar, me conta aquela história doida quando você parou, puxou a cordinha do ônibus e desceu em frente ao Botafogo. Olha só. Primeiro, muito obrigado pelo convite. Imagina. Você é uma querida, sou seu fã. Espero que as pessoas gostem da nossa conversa. Claro que vão gostar. Então, é verdade. A minha história no futebol, ela começa... Eu sou carioca, né? Sou do Rio de Janeiro. E eu acho que a minha história, ela é como a de outros meninos que sonhavam em ser atletas. E, enfim, eu tinha uma vida normal, meus pais separados e minha mãe que fazia mais tudo. E em algum momento eu tentei ser jogador, aí com 10 anos, eu tô falando de 10 aninhos, 11 aninhos, e aí eu não passei no teste, e aí ficou prolongando aquilo. Mas, para resumir, eu fui trabalhar no banco, no Bradesco, que é um... Pode falar Bradesco? Pode falar. Eu fui trabalhar no Bradesco de office boy, e aí o motorista do banco, que eu fazia uns pagamentos numa empresa particular da Vela, lembra da Vela Shampoo? Aham. E o motorista que fazia esse trajeto comigo falou, saiu na rádio que o São Cristóvão tá aprovando jogadores, tá fazendo o teste lá. Eu tinha 16 anos, 15 para 16 anos. Se eu não quer ir, eu falei, pô, não vai dar, o horário é 3 horas, era o horário que eu saía, e era em São Cristóvão, eu morava em Jacarepaguá. Eu fui fazer, eu tô falando no início pra gente chegar lá... Você não queria tanto, porque você já colocou distância, assim... Não... Aí eu sei que eu larguei, eu sei que eu passei no teste do São Cristóvão e minha mãe descobriu que eu tinha largado o emprego pra jogar na segunda divisão. Eu sei que, a dona Vera me botou de castigo, saí do futebol e do emprego e fiquei assim até os 17 anos. Quando deu 17 anos, eu falei pra minha mãe, aquela confusão de adolescente de querer ser alguma coisa, tá aquela dúvida, e eu queria ser um monte de coisa, como acho que... adolescente quer ser um monte de coisa ao mesmo tempo, né? E até a minha mãe me apoiava, mas só que tinha alguns momentos que era muita coisa, era de piloto de avião a skatista, e tá entendendo? Então, aí eu falei, não, mãe, vou ser militar, vou ser paraquedista, vou me alistar, e fui me alistar ali no Campos dos Afonsos, quem conhece o Rio de Janeiro. Na volta, eu passei em Marechal Hermes, o campo do Botafogo.
E eu não sei por que, naquele momento, eu puxei, pedi para baixo, puxei aquela cordinha para descer. E falei, vou pegar um autógrafo. E entrei no clube do Botafogo lá e tinha um pessoal treinando no fundo. Eu virei pro senhor da cantina e perguntei assim, quem é que tá treinando de famoso para me pegar um autógrafo? Ele falou, o profissional não tá treinando aqui. Quem tá treinando é os juniores. Eu falei, juniores? Juniores é a minha idade. Mas foi tudo muito rápido. Esses pensamentos aconteceram muito automáticos. E aí eu falei, qual é o nome do treinador? Aí o cara falou, Seu Hercy. Era Seu Hercy o nome do treinador. Então tá, eu fiquei esperando quando o Seu Hercy veio, eu fui na direção do Seu Hercy e falei, Seu Hercy, eu queria fazer um teste. Já nem queria mais autógrafo, já queria fazer um teste. Eu falei, eu queria fazer um teste. Ele olhou pra mim e disse, você joga de quê? Eu falei, de atacante. Ele, tá bom, amanhã no campo do motomecanização às 8 da manhã. Eu me lembro que era uma quinta-feira de carnaval, eu não sei nem onde era, não sabia onde era o campo da motomecanização. Hoje eu sei, Magalhães Basto, longe pra caramba da minha casa. E eu não falei nada em casa. Fui lá no dia seguinte, fui lá fazer o teste e... Antônio, eu vou te falar uma coisa. Eu joguei bola há 13 anos, profissional. Aquele dia daquele treino, eu não tinha me preparado, eu não esperava por aquele treino. Mas se eu fiz 5 jogos bons na minha vida, 5 melhores jogos, aquele jogo ali... Foi um dos 5. Foi um deles. Olha que louco. Muito louco. E aí eu fiz um treino com... eu me lembro que foi muito... eu passei no primeiro teste. Treinou, acabou, tava dentro. O cara virou pra mim, eu não acreditava. Foi tudo assim, ele virou pra mim e falou assim, você jogava onde? Eu falei, eu joguei no São Cristóvão há 2 anos atrás. Ele falou, pode pegar a tua liberação que você passou. Olha... E, 16 assim, anos. 17 para 18 anos. Então, assim, quem joga futebol, quem é do meio, é uma coisa muito difícil, porque os juniores é o mais próximo do profissional, é a última etapa. Sim. Mas a coisa mais louca ainda é que 3 semanas depois eu estava integrado no grupo, jogava já de titular, a gente foi disputar um Mundial Interclubes na Suíça. Eu fui, já voltei vendido. Ué? Aí quando eu voltei, o empresário já me comprou, o Dirceuzinho me comprou, me mandou pra Grécia, e a minha história como atleta, como jogador, começa aí. Na Grécia. Na Grécia. Que delícia. Onde tu morava na Grécia? Em Glifada, em Atenas. Glifada é o quê? É um bairro de Atenas. Entendi. Eu morava em Glifada, em Atenas. Você morou quantos anos na Grécia? A primeira vez, eu fiquei 3 meses só. Tá. Mas eu fui muito à Grécia depois, Entendi. negociando jogadores. Entendi. A gente já falou sobre isso, né? Eu amo demais a Grécia. É a energia mais maravilhosa que eu já conheci viajando o mundo afora. É a energia da Grécia. Como é que você virou... Você passou por 8 clubes, que você falou. Sim, foram... O que acontece? Chegou a fazer dinheiro com futebol, como jogador? Sim. Assim... Minha mãe mora na Barra, eu tenho que trabalhar ainda, mas... Sim, claro. Mas o futebol, ele não só economicamente... Por que você acha que você não é um jogador... Desculpa te cortando. Não é um jogador, assim, de ponta? Ou, tipo assim, um cara que você lembra... o cara do Fluminense, o cara... Por exemplo, fala Fluminense... Uma seleção brasileira, você diz? Não, assim, até... Por exemplo, o Fred fez seleção brasileira. Sim. Então, mas assim... Para ser o cara lembrado por todo mundo, ele tem que ter passagem pela seleção brasileira? Tem, cara, sim, é performance. Eu não fui porque critério técnico. Talvez eu não fosse tão bom quanto, sabe? Ou tem a ver com panelinha, passar pela seleção? Não acredito nisso. Eu acho que isso é muito folclore. Eu não acredito nessa... eu nunca vivenciei uma situação de panelinha... Nada disso, Porque eu conheço um jogador de futebol, que inclusive ele é muito famoso, ele não passou, ele já não está mais jogando. Ele não passou pela seleção e ele era meio frustrado por isso. Ele diz que não passou porque era sempre penalizado, assim, tinha uma panelinha para você ser escalado. Assim, Antônio, eu não acredito, eu nem cheguei a ser cotado para ir para a seleção. Então, assim, eu era como eu te falei... Eu acho que ele também nunca nem foi, não, e é frustrado por isso. Então, assim, eu tenho muito isso claro na minha cabeça... aonde eu cheguei, aonde eu queria ter chego, enfim. Eu acho... Na minha época, os caras eram muito bons. Eu vivi uma geração, talvez... O quê? A sua geração que era Romário? Romário, Bebeto. Rivaldo, Edilson, Luizão, muita gente. Túlio. Foi uma das gerações, das melhores gerações. Da pesada mesmo. Sim, foi uma geração legal e foi muito bom porque eu acho que... Renato Gaúcho. Foram muitos jogadores especiais. Edmundo. Djalminha.
Então, assim, eu joguei contra muita gente boa. Então, isso me fez crescer também, Claro. sabe? Mas, voltando ao que você me perguntou sobre a panela, não vejo dessa forma, não acredito nisso. Inclusive, acho que isso não tem nada a ver com esporte. E foi bom você colocar isso aí, porque teve agora uns problemas com negócio de aposta, algum jogo. Então, eu vou chegar lá. Marcelo, a sensação que eu tenho, havendo coisas aí relacionadas a jogadores de futebol, é que esses caras saem sempre da mesma forma. Parece que não sai de úteros diferentes. O comportamento deles é repetição de padrão, né, de todos eles. É envolvimento com mulher, é traição. Por exemplo, agora a gente tem o caso daquele Antony, que parece que foi expulso da seleção, alguma coisa assim, me corrija se eu estiver errado, por conta da amante que acusa de ter apanhado dele, ou foi a mulher. Enfim, uma confusão que eu só vejo assim por alto, porque não me interessa, porque é uma coisa que se repete, né? E aí temos, num patamar mais grave, né? Se é que pode chamar de patamar, Daniel Alves, preso por estupro, um jogador, né, da dimensão do Daniel Alves, Robinho, coisas terríveis, né? Então, assim, e você estudando psicologia para ajudar esses caras. Por que você acha que esses caras se envolvem nessas confusões? Até o próprio Neymar. Acho que é porque o Neymar tem um pai ali muito próximo, muito tudo, mas é uma confusão atrás da outra. Os caras não precisam disso. Por que você acha que isso acontece com essa galera? Assim, respondendo a tua primeira colocação, você vê que você falou assim, eles parecem que saem da mesma forma. Então, o que acontece? Nesse caso aí das apostas, você vê que foram jogadores de divisões diferentes. Não, se eu vou chegar lá embaixo, vamos primeiro aqui falar do quesito mulher em relação a esses meninos. Então, porque lá embaixo eu vou até ler um negócio aqui, porque são 120 indiciados, são 2 que nunca mais não vão jogar para sempre, foram expulsos do futebol, com mais 11 que estão aí. Isso foi muito triste. Pois é, aí a gente vai chegar lá porque é uma outra história. O que você acha que acontece, por exemplo? Daniel Alves casado com uma mulher belíssima, pelo que eu entendi, também uma mulher rica, super bem colocada. Robinho, fazer um absurdo daquele, um cara, sabe, que a gente tinha, acho que era até evangélico, o Robinho, a gente tinha como um cara. Então, assim, são raríssimos os nomes que não se metem em confusão. Eu acho que aqui no Brasil, nessa dimensão, eu acho que me vem só o Kaká na cabeça. E que ainda foi uma decepção quando separou, o que não tem nada a ver, que as pessoas não são obrigadas a ficar casadas pro resto da vida, sim, entendeu? Claro. Mas eles se metem em muita confusão. Eu namorei um jogador de futebol por 4 meses, foi o maior assim, caos da minha vida. Foi um inferno. Eles chamam confusão. E principalmente relacionado à mulher. O que você acha que é isso? Eu acho que a exposição, né? O jogador de futebol, e ainda mais hoje é mais ainda. O jogador sempre teve essa facilidade de... pelo fato também de ser atleta, aquela coisa toda, da televisão. Isso fascina algumas mulheres. Não todas, mas... Não, eu tô falando em relação a eles. As mulheres estão aí pro lutador, as mulheres estão aí pro jogador de futebol, estão aí pro médico, estão aí pro cantor, estão aí pra qualquer coisa. E no caso, assim, você falou Infelizmente, é vergonhoso, mas é assim. Eu vejo com muita tristeza, porque você falou do Robinho, do Daniel Alves, que foram 2 ídolos pro Brasil, que levaram o nome do Brasil, assim, lá pra fora, a nível internacional. É triste, né? Mas eu acho que isso já acontecia em outros segmentos, não só no futebol. Acontecia com o cara do banco, com o cara da academia, esse tipo de coisa com a mulher. Isso sempre aconteceu. Qual é a diferença? É que você está falando de ídolos, de pessoas públicas. A gente não pode falar que foi a primeira vez que aconteceu aquilo na Espanha. Não, eu acho que ele deu azar, né? Porque, inclusive, a gente conhece altas histórias de outros jogadores que se metem em altas confusões também. E aí deram sorte pra sair. Então, aí o que acontece? Teve uma exposição muito grande pelo fato deles serem pessoas públicas. E eu acho que é isso. Agora, a atitude deles é muito difícil de você mapear o ser humano nesse sentido, na reação deles, de como ele vai ficar com a fama. Isso é uma coisa que tem que ser trabalhada bastante, porque é do indivíduo, não é do jogador de futebol. Pode ser o médico, pode ser o piloto de avião. Com muito dinheiro, com fama, as coisas começam a ficar muito rápidas.
Geralmente vem de família muito humilde, não tem educação, não tem preparação. Isso é um fator, mas isso não significa que esse seja o fator. A gente hoje já tem relatos que isso realmente, o fator... A família é muito importante, é a base de tudo. Mas, às vezes, você tem uma família que você tem 2 filhos e os filhos são diferentes. Por outro lado, você tem o Thiago Silva, o capitão da seleção. Entrevistei recentemente a esposa dele. Ele está com essa esposa desde que se entende por gente. Começaram a namorar os 2 adolescentes e até hoje estão juntos. Não sei se tem que ter muito pulso firme dela ou se é dele também, entendeu? Então, assim, mas são raros os casos. Sim, mas se você parar para pensar, Antônio, tá assim, não era só no futebol. Tudo bem, futebol pode ter mais ou menos, não é esse o ponto. A sociedade tá assim, o contexto tá assim. As pessoas estão sendo descartáveis demais. A gente não tá mais... Mas essa história é antiga. Vem desde a época de Romário, Edmundo. Então... altas histórias que você vê, se você buscar aí as fofocas dos anos 90 relacionado à mulher, meu Jesus, bagulho doido. Se na minha época tem câmera, a gente tava ferrado. Nossa, isso que eu fico pensando, entendeu? Não, mas E é filho, e é pensão, e é namorada, e a mulher se atracando na porrada. Isso aí acho que faz parte do social. Eu acho que, como você me perguntou, eu acho que através de muita conversa, a gente poder não julgar os erros, mas sim tentar mostrar, olha, se for por esse caminho, você vai errar. Não é querer adivinhar. Não, eles sabem que eles vão errar. Eu só queria saber sua opinião em relação a essa repetição de padrão, que desde sempre é assim. Você agencia jogadores. Já tem algum conhecido desse que você está agenciando? A gente voltou agora com a empresa em março. Eu comecei a estudar... Eu vi que tem alguma coisa relacionada ao Assis, irmão do Ronaldinho? Você é sócio dele? Não, na verdade eu trabalho. Eu sou o agente da empresa dele. Eu sou agente FIFA da empresa. Então você é tipo um olheiro? Eu faço esse trabalho também, eu olho também, mas eu não faço análise de desempenho. No caso, o olheiro, ele tem mais esse... Ele vai lá, assiste o treino e eu resgata. faço isso também. Qual é o teu trabalho exatamente? Não, eu faço isso também, mas o meu é mais contratual, é mais negociação, é mais nessa esfera que eu trabalho. Você fica rodando clubes para... Não só clubes, mas vou em outros países também, fazer network, conversar com os clubes, com os diretores, atletas. É como se fosse uma agência de modelos. Mais ou menos, parecido, falou bem colocado. E aí o clube, quando quer... mas assim, você, no escritório de vocês não tem ninguém... Não, a gente tem alguns jogadores, mas nenhum famoso, assim... Entendi. Não, mas muita gente talentosa. O Ronaldinho não tá mais jogando, né? Ronaldo não. Só jogos amistosos. Entendi. Essa coisa agora, voltando aqui... Ele teve na CPI recentemente. Essa CPI dele tem a ver com esses jogos online, de bets, essas coisas? Porque agora eu vejo todos os jogadores fazendo propaganda de jogos online. E estou falando de jogadores. Outro dia eu vi junto Zico, Edmundo... E tinha um outro bem famoso, Bebeto. Os 3 estavam juntos fazendo propaganda de um desses bets da vida, né? O Neymar faz, muitos deles fazem. O que você acha disso? Por que o Ronaldinho estava na CPI? Eu não entendi até hoje. Antônia, é por causa disso? Eu estava na África do Sul. Eu não tenho nem como te falar o que realmente aconteceu, porque eu estava na África do Sul, cheguei no Brasil, então não falei com eles ainda. Mas entendi. O que eu posso te falar é que eu conheço a honestidade do Ronaldo e do Assis, com quem eu trabalho há 20 anos. É isso que eu posso falar. Sobre isso eu não sei nada. Entendi. E tem essa outra história aqui, desses caras que estavam vendendo. Isso aqui tu sabe como é que funcionava? Tipo, eles negociavam pênalti, negociavam jogadas para receber um X e mudar todo o rumo de um jogo. É uma loucura tão grande. Olha, gente, para vocês que não sabem do que a gente está falando, porque tem muita gente que não sabe, né? E principalmente o meu público, não é o público de futebol. Nem sei como é que vai ser essa entrevista, mas eu estou experimentando, né? Porque eu sou capaz de falar de qualquer assunto, gente. E há de ter aquele também, né? Os seguidores dele e as pessoas aqui também que falam: caramba, a Antônia hoje está falando de futebol. Você tá falando bem. Que coisa boa. Aqui, sobre esse assunto desses jogadores, que foram mais de 120 jogadores indiciados, né? 2 literalmente foram banidos para sempre do futebol, que eu ainda não entendi o porquê, não sei se você sabe por que foram para sempre banidos. E tem mais 11, que tem aqui um monte de nomes,
que estão sendo investigados. E isso tudo começou, né, depois que o volante Romário, do Vila Nova de Goiás, aceitou uma oferta de R$150 mil para cometer um pênalti no jogo contra o Sport pela Série B. E se ele não conseguisse cometer esse pênalti? Aí tu vai me responder no final. Porque ele está prometendo uma coisa que não é garantido ele conseguir, né? Ou eu estou falando bobagem? Não está falando bobagem, mas um pênalti não fica... Olha, se eu vou te prometer que eu vou fazer um pênalti, você me passa R$150 mil. Super estranho. E aí depois eu quero que você entende do assunto, você vai me dizer se isso é possível ou não. Da Série B do Campeonato Brasileiro. A história vazou e o presidente do Vila Nova, que é um policial militar, juntou provas e as entregou para o Ministério Público de Goiás. A operação avançou e foram identificados suspeitos de manipulação de resultados em 6 jogos da Série A de 2022. Olha só, da Série A. Então, assim, a gente está falando de uma loucura muito grande, porque é muito dinheiro, né? Quando envolve um campeonato, quando envolve um clube que perde, Que doideira isso aí. Me fala disso. O que leva esses caras a fazerem isso? Então, você falou aí Série A. Primeiro, isso aí não tem nada a ver com esporte, né? Não é o que o esporte... Não, isso é uma loucura. E assim, respondendo a tua pergunta, como é que foi esse afastamento deles, a FIFA realmente baniu. Acho que foram 3 ou 4, inclusive... 3 ou 4 atletas que ele realmente tinha... Só a CBF tinha penalizado eles. Mas eu vi pelas notícias. Eu também não entendo desse mundo aí, porque realmente eu não conseguia acreditar. E vi também que foi... Você conhece algum dos envolvidos? São 120. Não conheço nenhum. Conheço de ver na televisão. Sim. E o que você falou aí, muito interessante, é da Série A, Série B, Série C, Série D, se eu não me engano. Tu imagina, então assim, a gente tá falando de Série A, jogadores que ganham muito dinheiro. Muito dinheiro. Sabe? Se tu fala da D, que o cara talvez tenha que trabalhar meio ano e outro ano, e o cara faz uma oferta e o cara eu te dou 120 mil, a gente... Entende, né? Entende. Não é que entender. Tu vai pra uma analogia. Exatamente. Entende, mas não compreende. E tu vê e fala assim, pô, então qual é o sentido disso? Por que fazer isso? É porque a vontade de transgredir mesmo. Faz sentido. Assim, não faz sentido. Quando eu vejo isso no esporte, e fico triste, fico decepcionado também. Fico decepcionado com o atleta como atleta, até porque eu vivi isso. Imagino que o que eles estejam sentindo agora de ser banido é uma coisa muito ruim, sabe? Tu ser banido é uma vergonha. É vergonhoso, né? Fico triste, mas assim, a corrupção ela tá aí, né? Em todas as esferas. O DNA do brasileiro, claro que eu não estou generalizando, e é por isso, de novo, a gente volta para a política, é por isso que a gente tem no alto escalão do nosso governo, é por isso que a gente tem na Câmara dos Deputados, no Senado e tudo que é lugar, um bando de vagabundos. Não estou generalizando, mas que tem um bando de vagabundo comandando esse país, tem. Entendeu? Então, assim, é o país do pão e circo. Meu Deus do céu. Qual a explicação? Tá, aquela pergunta que eu te fiz. Eu sou jogadora. Sou um jogador. Vai. Aí você me contrata, fala, Antônia, eu vou te dar 150 mil reais e você causa um pênalti ali pra fuder o rolê todo. Né? Como é que eu posso te prometer isso? Se a gente não chegar nesse momento do pênalti? Bom, assim, o pênalti, ele não é muito difícil de... Se você se comprometer... Tanto é que tem algumas imagens aí que são assim, absurdas. Do cara chutando a bola... Pra casa do cacete. Então assim, o pênalti não é muito difícil de você fazer. O cara tá dentro da área, tu derruba o cara, é pênalti. Sim. Entendeu? Derrubou dentro da área, é pênalti. Então só basta eu ficar ali na área e esperar alguém chegar dentro da área. Aí dá uma rasteirinha e foi. É pênalti. Existe o cartão. Os caras também, eu vi que tinha cartão pra tomar cartão amarelo. Conheço um jogador que ia no calcanhar dos outros pra machucar os outros. Os outros, bem mineira. Então, assim, cartão, eu vi laterais, os caras contavam laterais até tantos minutos, tantos laterais pro time B. E eu vi no áudio, assim, como você deve ter visto, com a imprensa. Eu não sabia disso daí. Eu não tinha noção, eu não acreditava. Olha, eu te confesso que eu não vi, não. Eu me inteirei desse assunto no Morning Show, programa que eu estava apresentando até 15 dias atrás na Jovem Pan. Que esse assunto veio pra gente comentar, né? Então, eu tive que me aprofundar um pouco sobre isso aí, mas nunca mais falei, não vi imagens e não procurei nem, por exemplo, todos esses nomes que estão aqui. A gente que não entende de futebol, eu não sei quem são. Eu sei quem é, assim,
Os das antigas, né? Zico, Romário e esses nomes que a gente já citou aí. Sei quem é Neymar, porque é impossível não saber. Eu estava... Onde que eu estava agora? Eu estava em Boston. Não, eu estava em Nova York e entrei numa loja, comprei alguma coisa e ele perguntou, brasileira, assim. Aí ele falou, você conhece o Neymar? Eu falei, sim, conheço o Neymar. Então, assim, é um cara que qualquer lugar que você for no mundo, Neymar e Pelé, todo mundo sabe quem é. Ó, até rimou. Tu vê a importância do futebol, a diplomacia. Exato, exatamente. Além de ser um esporte, os caras são conhecidos, são bons, são conhecidos no mundo inteiro. Aí você vê, reportagem mundo afora por esse tipo de coisa é vergonhoso. É na política, é no futebol, é em tudo que é área, gente. Pelo amor de Deus. Sim, é complicado. Eu também acho, assim. E a gente que tem a oportunidade de usar o esporte como comunicação, né? Que nem você falou, você foi em Boston, né? Que você estava... Não. Essa pergunta foi numa loja em Nova York. Em Nova York, então. Nova York... Mas foi pelo um gringo que perguntou, não foi brasileiro. Você vê como o futebol, ele marca. Você falou Pelé. Pelé. Todo mundo conhece Pelé. Não. O mundo inteiro. Que é lugar do planeta Terra. A força do Pelé é tão grande que ele tomou um adjetivo. Você quando você faz alguma coisa bem, a pessoa fala assim, pô, isso é coisa de Pelé. É? Tem isso? Tem isso. Então, assim, para você ver como é... Então, e é importante que os atletas entendam isso hoje, que eles são uma mensagem muito forte. O que eles fazem, as pessoas estão olhando cada vez mais e tem crianças... E é isso que eu tento conversar com os meninos e passar para eles, que dá importância de como eles vão se comunicar com os fãs, como cidadão também, né? Que é o que importa. Quando você pega, quando você recruta, né? Vamos dizer assim, um jovem, você de cara, você disseca ele, esse vai dar problema, esse não vai dar problema, esse tem uma cabeça boa, esse aqui é arisco, esse aqui é transgressor, esse aqui... E para a impressão que tem é que quanto mais talentoso, mais problemático de cabeça, ou é a impressão minha? É a impressão. É a impressão sua. Tem, claro, jogadores que eu bato o olho e falo que joga bem. Que eu falo assim, nossa, talento, não precisa nem 5 minutos. 5 minutos eu olho... Às vezes com menos. Eu bato o olho e falei, nossa. Agora, se ele vai jogar, se ele vai chegar, isso é uma outra história. O percurso, ele é longo. Eu falo por experiência, não só como atleta, ex-atleta, mas também nesse tempo todo que eu tenho como agente. Eu sou agente FIFA desde 2007. Então, a gente costuma ver muita coisa. Porque o que te dá respaldo, no meu caso, no meu trabalho, é a experiência que eu vivi. Então, assim, teve jogadores que eu olhava, teve jogador que eu olhei e falei, vai dar, ou que jogou comigo e não chegou. Então, ele é meio... apesar de parecer concreto, o futebol ele é muito abstrato. Você trabalha no abstrato, o resultado é abstrato. Você não é uma... Eu costumo falar que o futebol é uma empresa com particularidades. Por quê? Porque você trabalha com o ser humano. Então, essa última Copa foi uma das coisas mais sem graça que eu já vi na vida. Com um monte de jogador, todos os jogadores muito novinhos, inexpressivo, eu diria. Não é mais como a Copa de 94, não é mais como quando, por exemplo, o Ronaldinho, o futebol dele é uma coreografia, né? O cara joga demais. Na época do fenômeno, na Copa... Aquelas que a gente parava e ficava vibrando. Eu fui ver um jogo no Morro da Urca, que meu amigo chamou, que esses promoters que fazem essas reuniões, né? Para as pessoas se encontrarem e assistir o futebol. Eu falei, mas que isso? Eu fiquei triste. Falei, cara, que jogo ruim, que pessoas esquisitas, sabe? Eu acho que o técnico mandou muito mal. Enfim, o que você acha dessa última Copa? Isso aí não atrapalha o trabalho de vocês, não? Que estão querendo vender atleta brasileiro para o mundo? Claro, por causa do resultado, né? O resultado é sempre importante no futebol. Mas eu concordo que mudou o futebol, assim, tá diferente. Tem mais aquele brilho, os meninos não são mais os mesmos. Mas o que acontece? Nós também mudamos. Você mudou, eu mudei. Então, a tua maneira de ver não é mais como antes. Tem a ver com a internet? Tem a ver com pandemia? Tem a ver com você.
como mulher, como pessoa, que você não é... Você falou de uma Copa. Copa, vamos falar do Romário, atleta, um grande atleta ídolo. Aquela Copa foi... Não, mas é que futebol, eu acho que não tem a ver com pessoas, não, que mudaram, não. A gente quer ver show. Futebol, Ok. a gente quer ver show. Até pelo valor que esses meninos ganham de salário. Mas assim... Isso é obrigação de dar show. Mas que a gente está vivendo jogadores diferentes. Concordo que, se a gente falar de critério técnico, eu não vou comparar nunca uma seleção de 94, de 2002, de 2006, com a seleção de agora. Realmente, na minha opinião, nós tínhamos muito mais craques. Não só na seleção, mas no futebol brasileiro em si. Eu estava comentando com um amigo meu outro dia que no meio-campo você tinha 10, sem exagerar, 4, 5 camisa 10. Que você podia escolher. Ia resolver. Não que hoje nós não temos, nós temos. Nossa, acho que tem. Acho mas que você está são sendo diferentes. otimista. Eu tô sendo otimista. Eu quero ser otimista porque eu acredito muito nesse trabalho que o Diniz vai estar fazendo agora. Eu acredito muito nesse conceito da gente acreditar no treinador brasileiro. É por isso que eu estou sendo. Mas eu concordo com você, assim, totalmente, que realmente a gente está deixando a desejar no critério individual dos atletas, se a gente pode falar dessa maneira. Sim. E a nível de espetáculo, que é o que você disse, com a fantasia, aquela coisa toda. Mas, assim, é que a gente falou de craques, né? Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Fenômeno, Romário. São os caras muito pesados. Não, mas aí tá vindo uma nova geração e cabe aos técnicos transformar os caras em estrela também. Ninguém é insubstituível. Por que não tem esse brilho? Concordo. Mas aí, assim, aí a gente vai para um lado... Como é que a gente está treinando esses caras na base? Como é que está sendo? Como é que é isso? Como é que está sendo feito isso? Qual é a filosofia e hoje no Brasil a gente está enfrentando esse momento de temos não sei quantos treinadores estrangeiros na primeira divisão. E eu não sou contra estrangeiro, pelo contrário, que nem eu te falei, eu joguei em 8 países, eu fui estrangeiro, a maior parte da minha carreira eu joguei fora. Então eu respeito muito isso. Mas eu acho que nós temos que entender como país o que a gente quer. Eu acho que o momento... Nós somos pentacampeão do mundo, o único. Sempre temos jogadores até hoje. Se você parar para olhar as 5 melhores ligas do mundo, tem brasileiros nos times principais. Então, a gente continua sendo. Mas por que a gente não valoriza isso? Onde é que está esse erro? Sabe, eu acho que não é a hora da gente estar buscando fora a resposta, é a hora da gente se encontrar no que a gente é, como essência de futebol, como escola. Não é que a europeia é melhor ou pior, não, nós somos brasileiros. Sabe, Qual é o país que cresceu muito e que mostrou agora que veio na Copa? O Marrocos, tiveram várias seleções, legal. Teve O que surpreendeu foi Marrocos? Marrocos surpreendeu. Que não jogava, era eliminado logo de cara e ele... Sim. É que no futebol não tem foco. Olha pra você ver, eu já nem lembro quem ganhou. Argentina. O Messi deu aula. Ele falou com um pesar tão grande. Argentina. Ele olhou assim... Argentina. Mas o Messi merecia, né? Despedida craque, e tal. Craque. Por falar em merecia, recentemente, eu não aguentava mais. Contratação de Neymar na Arábia, contratação de Neymar, não sei quantos milhões por dia, por hora, por minuto, por segundo, sei lá o quê. O que você acha disso? Você acha que ele fez... Todo mundo fala, acabou o futebol de Neymar. Neymar não joga mais. O que você acha a respeito disso? Eu acho ele incrível. Eu acho o Neymar incrível. Por que as pessoas falam que o futebol dele acabou? Eu acho que ele foi um dos melhores jogadores que eu vi jogar. Eu acho que as pessoas... É um folclore. Você pode falar o que você quiser. E, assim, quem fala? A maioria das pessoas, quem? A gente escuta falar. Pessoas falam. Pessoas, e muitos comentaristas de futebol esportivo também falam isso. Eu não concordo. Pelo contrário, eu acho que o Neymar ainda vai jogar mais uma Copa. Acredito, confio muito nele. E falo de coração mesmo, porque eu acredito. Eu acho que ele é um jogador fora de série. Eu acho que no mundo
talvez Messi... Você acha que quando alguém chega na idade do Neymar, no patamar que ele chegou, com os milhões que ele ganha, você não acha que perde um pouco o tesão, não? Agora você falou de uma coisa interessantíssima, que eu vi... Não quero mais conquistar, não, perdi o tesão, tô casto. Isso aí... Isso não pode rolar? Eu acho que isso é uma coisa que tem que ser avaliada muito, muito de perto. Eu vi uma entrevista do Bernardinho, ele falou disso. Mas isso não é só com o Neymar, não. É contigo, comigo, zona de conforto e zona de desconforto. Sim. Por que você chegou... Isso foram palavras do Bernardinho. Por que você chegou a ser campeão do mundo? Porque você acordou 6 horas da manhã, bababá, se privou de um monte de coisa, treinou a mais, tal. Beleza. Aí tu foi campeão do mundo. Aí tu não consegue ser campeão do mundo depois. Mas como é que tá a tua rotina? Tu tá acordando cedo ainda? Como é que eu vou falar eu já fui campeão do mundo, para você... Posso acordar meio-dia. Aham. Então, eu acho isso muito legal. Eu defendo muito o estoicismo no esporte. Hoje eu estava falando disso com o pessoal da R10 Academy. Que a gente tem que tomar muito cuidado como fala com o próximo, mas eu acho que no esporte... R10 Academy é o clube do Ronaldinho? Não, são as academias de futebol. As academias de futebol. Entendi. Porque eles estão com uma preocupação, eu acho isso muito legal, que a preocupação deles em estar se comunicando com os pais, com os atletas, para poder... Porque muita coisa desse folclore é falta de conhecimento, Antônia. É falta de conversar, Eu acho que tem um projeto, que eu não lembro qual foi o clube que estava desenvolvendo, Projeto Família. Do clube estar trazendo os pais... Porque tu traz psicólogo... É a base, né? Tu traz psicólogo, tu traz nutricionista, tu traz GPS, tu traz um monte de tecnologia pro futebol, que eu acho sensacional. Mas não traz a base. Mas eu tô contigo lá no clube 3 horas. E as outras 21? Volta pra casa, tá tudo bagunçado. Eu mexo no indivíduo e não mexo no ambiente. Tu tá entendendo? Então, assim, quem são teus pais? Hoje, eu assino... Eu vou ver o jogador... Ou me falam, eu vou lá, vejo de novo, se preciso, e vou conhecer os pais. Se eu não gostar dos pais, eu não fecho. Entendi. Não fecho. Porque aí já vem um fruto estragado, né? Não é que é estragado. Eu analiso isso porque... e eu acredito nesse trabalho conjunto. Quando eu acerto com o jogador, eu falo pro pai, agora a gente tá começando a trabalhar junto, tá? Aí o cara fala, mas como assim? Tu vai ser pai e eu vou ser agente. É um casamento. Mas a gente tem que trabalhar junto. Não adianta eu querer ser pai e você querer ser agente. Aí vai dar ruim. Isso. Cada um no seu papel. Sabe? E eu vejo que falta, Antônio, essa comunicação, esse esclarecimento. E as pessoas... as pessoas podiam usar a internet mais para isso, para tirar de fontes. A internet é terra de ninguém. Pois é. Mas a gente... Cada um coloca o que quer lá e aí você vai buscar sobre um assunto, aí tá lá uma fonte que não é confiável e aí você engole aquilo ali ou recebe como uma verdade e é um problema muito sério. Me diz uma coisa, voltando pro Ronaldinho e Assis. O Assis é o esteio do Ronaldinho? É o braço de ferro do Ronaldinho? Sim. Ronaldinho escuta Assis? Muito. Claro. É como se fosse o Neymar, pai e o Neymar. Porque quem cuida do Neymar é o pai, né? Que é empresário também. Eu tive já uma reunião com o pai do Neymar. Você acha que isso ajuda ou atrapalha o pai ser empresário também? Assim... No geral, não estamos falando de Neymar e pai de Neymar. Não, eu não acho nunca que o pai vai atrapalhar. Nunca. Entendi. Nunca o pai vai atrapalhar, nem a mãe vai atrapalhar. Nunca, porque é um amor... Há controvérsia. Há controvérsia. Recentemente teve um escândalo aí de pais que ferraram a filha. Desde que eles trabalham em conjunto com um profissional da área. Entendi. É isso que eu falo. Eu não falo de eu falo da soma das partes trabalhando juntas. Eu não acredito só no empresário. Eu acredito no contexto familiar também, que o empresário vai se unir a esse e vai junto. É isso que eu acredito. Como eu não acredito só que o treinador de futebol tem que ter sido ex-jogador. Não. Agora, se ele pegar um cara que jogou com o cara dos números e juntarem e trabalharem em prol de uma... Existe técnico que nunca jogou? Claro. E isso dá certo? Dá. Dá. Tem dado muito certo aí. Muito certo. Não sabia, não.
Tem um monte. Mas existe um barrismo, né? Do cara, pô, você não jogou e eu joguei, e aquela coisa toda. Um técnico ruim ferra um clube, né? Ferra uma seleção, ferra todo um contexto. Sim. Na sua opinião, qual foi o maior técnico que o país já teve? Da seleção. Na seleção? É. Eu Faz política, não. Fala do seu coração, você acha? Eu gostei muito da junção que foi feita em 94. Quem? Parreira e Zagallo. Tinha um cara que não jogou com um cara que jogou. Eram dois técnicos? Era tipo, o Parreira era o principal e o Zagallo era o auxiliar dele, mas era um só. Ali era um só. Mas olha o auxiliar Zagallo. Pô, que maravilha. E é isso que a gente tem isso. Aí eu vou. Nunca mais isso aconteceu, né? Aí eu sou a favor da tecnologia. E o pior técnico que a seleção já teve? Pode falar, não, pelo amor de Deus. Porque você não vai vender ele para nenhum futebol de domingo, já deve estar velho, caindo nos pedaços? Não, aí deixa eu te falar do... Olha aí, fugindo da... Olha, gente, o Beto tá fugindo da raia. Ele não diz qual foi o pior técnico que a seleção já teve. Mas ele vende a garotinho, ele não vende velho, que já passou pela seleção. Na sua opinião, Beto, qual foi o pior técnico que a seleção já teve? Ô, Beto, tu assiste futebol? Tu é de futebol? Lazzaroni? Pô, Sebastião Lazzaroni, 1990, né? Você concorda? Assim, é isentão. Não, é porque assim, eu tenho ele é uma opinião, né? Eu não... Não é a sua? Não. Teve gente pior? Na seleção? Teve. Eu vou te falar que teve, só não vou falar quem, tá? Pior que o Lazzaroni. O Dunga. Aí já deu outro nome aí, né? O Dunga. O Dunga lascou o rolê todo. Falou tudo. O Dunga é um cara complexo, foi muito complexo. Com a imprensa, com todo mundo, brigou com todo mundo. Brigou, foi uma confusão, agora que eu tô lembrando mesmo. Ele conseguiu brigar com todo mundo. Mas tu vê essa parada do técnico como é interessante. A gente teve um treinador sensacional, Filipão, em 2002, que depois volta em 2014. Que só faz merda. Que toma, e você tá entendendo? Olha Filipão. Que doideira. E aí que você me fala. Eu lembro. Aí você fala o quê? Ele é ruim ou é bom? Não, se só fez merda é ruim. Mas ele foi campeão do mundo. Como jogador. Não, como treinador. Como treinador. Um grupo diferente. Mas tu tá entendendo? Então, assim, é tudo muito relativo. É muito. Não é só isso. Não é só o treinador. Eu acho que é um conjunto de coisas. Conjunto da obra. Da obra. Eu acho que jogar no Brasil fez toda a diferença. A pressão era muito maior. Tu vai ficar falando fora das... Quer sentar aqui? Vem sentar aqui pra falar. Ele já começou, já virou um boteco. As pessoas, quem será que tá falando? Quem é essa voz aí vindo do além? Entendeu? Futebol é bom, né? Cachaça, futebol é... Ó, gente, o Beto disse que os dois piores jogadores, treinadores da seleção foi Dunga e Lazzaroni. O isentão aqui não quis falar quem é, não sei por que motivo. Me diz uma coisa, você estava na África agora? Eu fui na África agora. Tava na África do Sul. E é o quê? É procurando Na jogador? verdade, eu fui ter uma reunião. Eu fui na reunião do BRICS. Meu Deus. Eu tive lá. Aí? E aí que... Eu acho... Eu gosto muito dessa parte do futebol, da diplomacia do futebol. Eu gosto muito. Então, eu tive a oportunidade de conhecer uma coisa que eu não conhecia. E foi bem diferente. Eu não fui objetivamente falando para o BRICS, mas fui me reunir com uma embaixadora lá para a gente fazer um possível jogo na África do Sul, de lendas do futebol. E eu recebi o convite do presidente lá da África do Sul para poder participar do BRICS. Foi legal pra caramba. Eu fui, objetivamente falando, para estar falando desse jogo de lendas no final do ano. Quem são os maiores compradores de jogadores? São os árabes? Agora, os árabes vieram forte, né? É? Quem mais eles estão levando? Eu não sei quem foi a última contratação. Foi o Neymar, né? Não foi? Então, Neymar, com todo o dinheiro do mundo, o Neymar levou o dinheiro dos BRICS, levou o dinheiro de todo mundo, levou... Eu acho que eles estão... Levou o PIB de todos os países, só nessa contratação. Não tem mais. Mas eu acho legal
a modelo de negócio, o que os Estados Unidos está fazendo. É como? É o marketing, é que os Estados Unidos, ele tá na frente de todo mundo pelo fato que tu chega lá, tu já começa a sonhar, né? E quanto é que tu paga pelo teu sonho? É entretenimento, tu vai comer um hambúrguer lá, eles botam um hambúrguer com a batata frita virada de cabeça para baixo, é igual o do dali, mas tu fala, caramba... Apesar de que o Biden tá ferrando tudo lá, tá? Na verdade, os governos de esquerda estão... Todos os países que têm um governo de esquerda estão indo ladeira abaixo. Você vê a Califórnia, Los Angeles, todo mundo invadindo lojas, grifes, se tocando fogo. E os seguranças olhando porque não pode fazer nada. A lei diz que não pode fazer nada. Aí você vai para Nova York, você vai para Times Square à noite. Antigamente você via só gente bonita, famílias, crianças passeando ali, olhando aquela coisa toda. Agora é uma loja de maconha, uma pizzaria e um podrão. Uma loja de maconha, uma pizzaria Nova York e um tá podrão. assim, o podrão. Olha lá, uma loja de maconha, o podrão, a pizzaria. E um monte de gente fumando, jogando lixo na rua. Tu gostou daquele cachorro-quente? Eu comi aquele cachorro-quente. Você falou o papaya? Não, aquele cachorro-quente que fica ali na Times Square, ali, aquele monte de barraquinha de cachorro-quente. Eu falei, eu vou comer um cachorro-quente desse, né? O cheiro é bom, mas não comi, não. É horrível. O cheiro é bom. Pô, eu ficava vendo nos filmes, eu falei, eu vou comer um cachorro-quente desse. Não, tem o Papaias Dog, que é que são lojas só de cachorro-quente. Não, eu tô falando das carrocinhas mesmo. Não, do podrão não. Não me arrisquei, não. Eu fui. Não me arrisquei, mas tá aquilo, ou seja, você volta para casa marolada, sabe? Porque muita loja de maconha, as pessoas... Aí foi liberado, então é uma galera muito estranha. E, porra, é desconfortável, porque a gente tá falando do coração do mundo, entendeu? Você tá falando de... E parece Réveillon na praia de Copacabana, sabe? É todo tipo de gente do mundo inteiro. É brasileiro, coreano, japonês. É todo mundo. Tudo que você possa imaginar. E numa velocidade que parece que você acelera. Nível 15, sabe? E aí você... É um filme louco. É um negócio bem crazy aquilo ali. Porque aí você tá normal, aí você tá careta, aí você olha pros doidões, que ainda não começaram a assaltar, mas que é questão de tempo, tá? E aí você vê muitos jovens fumando umas lombas desse tamanho, uns morrão fumegante. Aí você fala, cara, isso aí é o primeiro passo. Eles não vão parar aí. Vai chegar uma hora que, pô, não quero mais isso não. Me dá alguma coisa aí, mas vamos experimentar uma nova coisa. Isso não é papo de careta, não, entendeu? Não é papo de vovozinha, careta, não. Sabe? É papo de quem sabe o caminho mesmo das pedras. Então... Nunca que eu tenha experimentado, mas eu tenho amigos próximos, amigos que têm filhos. O meu filho tem um problema seríssimo com álcool, entendeu? E é uma droga liberada, é uma das piores e ela é liberada. Então, assim, cara, onde a gente vai parar? Qual é o objetivo disso tudo, sabe? É muito questão preocupante. Social, né? Questão social. Drogas no futebol. Anabolizante ou essa... Droga ilícita e anabolizante também é ilícito. Como é que é isso aí? Assim... É difícil, porque é por causa do exame antidoping, né? O atleta tem o exame antidoping que é feito todo jogo. De quanto tempo esse exame? Não, é todo jogo, todos os jogos. Dependendo do campeonato, né? Porque custa caro. Então, tem muitos campeonatos que não tem condições de estar fazendo esse exame. Mas a CBF hoje, na primeira divisão, é todo jogo. Mas você acha que ainda assim eles arriscam? Tentam a sorte? Tem, né? Que já foram pegos. Alguns já foram pegos, né? Mas muitos falam foi por causa do remédio que eu tomei, foi um anti-inflamatório. Tem uns que são remédio, outros... tem várias situações. E mesmo comprovando que foi um anti-inflamatório... Aí você tem como... Tem como provar. Tem como provar e é perdoado, óbvio. Sim, claro. Entendi. Claro. Tem o médico do clube, você procura o médico. Tem o departamento da FIFA que analisa só essa... Mas não tem casos conhecidos de atletas envolvidos com cocaína, com maconha, com essas coisas? Já existiu. Vários casos de atletas que foram pegos. Famosos? Infelizmente sim. O Maradona era um caso. Não, sim. Maradona é porque quando a gente fala do Maradona, a gente já vê logo as carreiras de... Parece que faz parte do Maradona, que coisa triste, gente. E era genial. O Diego era genial. Era um cara... Mas e o antidoping nunca rolou pra Diego, gente? Não teve uma história lá atrás que o presidente tirou ele de dentro do estádio para não fazer o... No filme dele fala disso. Dessa situação. E eu tive a oportunidade de conhecer o Diego. Diz que era gente boníssima. Fantástico. É mesmo? Fantástico. O que eu tenho para falar dele é isso.
nós fizemos um evento ele já não era mais jogando profissionalmente. A gente fez um evento de futebol, showball. Um bola não sai, 6 contra 6. Fizemos na Argentina e em Jerez de la Frontera, na Espanha. E ele foi e sentou na mesa com a gente. E eu, que sou amante do futebol, e tenho a oportunidade de ter conhecido ele, e assim, tu não consegue associar isso. Às vezes é o cara, tu fala assim, pô, mas esse cara só faz mal a ele, sabe? Mas a maioria deles é isso. Entendeu? A adicção não é... Eles não são adictos porque querem, e sofrem. Todos os adictos que eu conheço sofrem muito por serem. E vai naquilo que você falou lá atrás, daquele... Agora, tu imagina como é que vai na cabeça do cara que saiu do nada, tá? Ganha tudo, aí tu vai lá pra cima e daqui a pouco tu começa a perder tudo. Eu fiz uma entrevista outro dia com o presidente do Sindicato dos Atletas. Ele foi lá em Portugal buscar um jogador da seleção brasileira que estava morando na rua. Sério? Quem? Conhecido da gente? Perivaldo. Saiu no Fantástico. Perivaldo. O que aconteceu? O pessoal da Globo estava filmando, fazendo uma filmagem em Portugal. Isso ele me contando. E aí a câmera passou pelo cara. Aí passou pelo cara, e o repórter, que gostava de futebol, falou, pô, aquele cara é o Perivaldo. Aí foi lá falar com ele, o cara catando lixo. Catando lixo. E aí o cara voltou pro Brasil e procurou o Sindicato dos Atletas do Rio de Janeiro, o Alfredo Sampaio. E aí o cara virou para o Alfredo e falou, a situação é essa, esse aqui é o Perivaldo, Copa do Mundo. Jogou Copa do Mundo, tá? Esse cara jogou Copa do Mundo. Então teve dinheiro já? Sim, já teve dinheiro. Apesar de que antigamente não era como hoje, mas tinha dinheiro, mas sempre, o futebol sempre te deu dinheiro. Sim. Pode não ser nas proporções, mas sempre ganhou o melhor. Claro. E aí o cara virou aqui, esse aqui não é o Perivaldo? O Perivaldo, o que ele tá fazendo? Tá na rua lá, morando na rua. O que a gente pode fazer por ele? Aí o Alfredo falou, o que eu posso fazer? Ir lá buscar ele. Foram lá buscar o cara. Meu Deus. Lá E a família tá aqui? A família não, a família foi lá com o filho dele. A família não sabia onde ele estava. Ele veio da Coreia, olha só que doido. Aí não tinha internet naquela época, ele veio da Coreia, de uma transferência na Coreia, para em Portugal, aí casa, aquelas confusões de mulher. Sempre mulher. Mulher é um problema, né? Não, a mulher, quando ela não vem pra somar, amor, prepare-se que é bomba. Aí ele para na Coreia, Antônia, e aí joga mais um pouquinho lá, e aí se envolve, separa a casa, começa a acabar o dinheiro, e ele fica por lá. Aí os caras foram lá, resgataram ele, botaram ele aqui no sindicato, trabalhando de jogador. Fez um trabalho assim, Alfredo, até se emocionou. Mas estava se drogando? Não, e não usava droga. E Alfredo fala disso. Sim, mas como é que não pega um telefone e fala, vou voltar pro meu país, ou... Aí, mas ele enlouqueceu, será? Não, mas assim, são pessoas. Se desgostou e foi morar na rua. Essa é a atitude que tu tomaria, né? Eu não sei se eu tomaria essa atitude. E a vergonha do cara de ligar? Eu já conheci um morador de rua que era advogado e que tinha... A mulher tomou tudo dele, tomou filho, tomou tudo, ele se desiludiu da vida e foi morar na rua. E aí? E aí, a gente ajudou ele a se recuperar. Hoje ele está no escritório de advocacia de um outro amigo, entendeu? Mas foi isso, partindo de uma conversa. Ele estava no Oscar Freire, eu já contei essa história. Quando eu passei e aquilo me chamou a atenção. Eu falei, esse cara... tem alguma coisa, entendeu? Aí voltei com uma amiga e um amigo. Aí conversamos, aí ele contou. Levamos ele, comemos um sanduíche com ele ali numa lanchonete. E começou a contar. Falei, cara, sai disso, não sei o quê, não. Mas E tava usando o crack. Assim, o que eu vejo muito hoje... que as pessoas estão precisando ser escutadas, às vezes, sabia? Às claro! Vezes, sabe? Não é sobre o que tu fala, é escutar que tá todo mundo sangrando. Tá todo mundo sangrando. Sabe? O problema não é que tu tá sangrando, o problema é que tu mancha de sangue quem não te feriu. Exatamente. Tu tá entendendo? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque a gente vive no social. Apesar da nossa essência, da filosofia ser egoísta e tal, aquela coisa toda, não é isso. Não adianta tu ser você, porque tu vai abrir a porta e vai ter que lidar com o mundo. Então, eu já me meti em muitas confusões por querer salvar essas pessoas manchadas de sangue, que não fizeram nada de ruim para ninguém. Então, é para essas pessoas que saem manchadas de um sangue, que elas não têm nada com isso, que eu cuido. Só que a sociedade não entende, a sociedade não vê. Entendeu? A sociedade vai, sei lá, é como uma manada, sabe? É peixe morto.
a maré leva, aquele bando de peixe morto, eles vão. Eles não são capazes de olhar com um olhar mais apurado. Peraí, mas no meio disso tem uma criatura que não tem nada a ver com a história. Como é que ela fica? Você entende? Claro, é porque a gente está olhando muito para a gente. Eu tenho uma professora genial de TCC e ela fala da sociedade do espetáculo. É o que a gente está vivendo hoje. Sabe? Então você está muito preocupado em ser algo e você acaba não vendo o outro. Sim. Só que o outro faz parte da tua vida, do teu dia a dia. E a gente não consegue entender isso. Sim. E que quando você começa a tentar entender isso, tu começa a ficar mais leve, porque a gente está carregando um peso que a gente não é. Eu fui agora no Downtown. E aí, quando terminou o show, uma amiga minha, que eu já sabia que isso ia acontecer, eu não vi tanto tempo, mas porque eu já tinha visto e estava longe, a estrutura do palco é um pouco longe, do camarote. E aí eu vi um pouco de Bruno Mars, porque eu gosto muito do show dele. Não dava para ver a perfeição do show, como eu vi aqui no Maracanã, no Apoteose, que a distância era 2 metros. Enfim, aí eu falei pra ela, e aí, você tava vendo que show? Ela falou, acho que era o Bruno Mars, mas eu gravei, vou ver depois em casa. Eu falei, por que você não foi em casa, cara? Por que você não ficou em casa, assistia de casa? A televisão tava mostrando e tu ia bem melhor do que tu gravar do teu celular. Porque eu tava olhando ela de longe, e elas gravando, e aqui, e se filmava, e não sei o quê. Não vive, as pessoas não... Aí tu não aproveita o momento. Não. Elas estão vivendo como zumbi, sabe? Não estão vivendo, elas estão... Que a gente não sei lá o que está acontecendo com o mundo. A gente não está dando tempo para o cérebro pensar. Tu não está descansando. Velocidade das coisas, muito grande. Velocidade da internet, muito grande. Maravilha, que bom, meu bebê. Olha, hoje, quem é a maior aposta do futebol? Tirando esses nomes aí que a gente citou, alguém que está despontando aí. Na tua opinião? Eu gosto muito do Vinícius Júnior. Vinícius Júnior. Tem ele aqui, eu fiz uma brincadeira, um negócio de um perfume, um negócio aí. Não, eu gosto dele, eu acho que ele... Você acha que ele vai ser o cara? Eu acho que ele vai conseguir... Não só ele, tem outros também, sabe? Tá. O que precisa ter para você não contratar é não gostar dos pais. Não. Na história do começo. Não tem que ser... Os pais faz parte, mas se ele não jogar bem, eu também não contrato, não. Não, sim. Não jogar bem já é fato que não tem o porquê, uma vez que você está comprando um jogador. Mas mesmo ele sendo bom, né, e você não gostar dos pais, sentir que vai ter problema com aquilo, você não contrata. Não. Coitado dessas crianças, meu Deus do céu. Já teve alguém que você teve muita pena de não levar por esse tipo de problema? Ainda não. Não, porque não é que eu vejo o problema e não tento resolver. Eu vejo que se eu posso conversar com os pais, eu vou conversar. Mas tem uns pais que realmente fica difícil. Um conselho para os adolescentes que estão aí entrando no mundo do futebol e para os pais de adolescentes que querem jogar futebol. Pra gente encerrar. Que treinamento é o mais importante. Disciplina e hierarquia. Ter a certeza de que é isso que quer por amor e não só pelo dinheiro, senão não vai dar certo. Falou tudo. É sobre isso. Você tem que gostar mais de ser jogador de futebol do que os prazeres que o futebol te proporciona. Essa é a mensagem para eles. E para os pais, é que deixem seus filhos seguirem os sonhos deles. Não bota o peso nos meninos, nem criem expectativas. Que vivam suas vidas. Não vira pro seu filho e fala que você tem que ser igual o Neymar, você tem que ser igual o Romário, você tem que ser igual... Não, você tem que ser bom no que você faz e amar o que você faz. Tem que ser um bom filho, um bom cidadão, antes de tudo. E o que vai acontecer, o futebol vai ser consequência disso. Consequência. Adorei. Meu amor. Conversa, apesar dele ser um isentão, mas tudo bem, entendeu? Ele é político, ele não é um jogador que pode chutar o balde, ele é o cara que compra jogadores, que prepara jogadores, está numa empresa de um outro cara que é super polêmico, né? É um fato, mas que é um grandíssimo jogador de futebol, né? Isso aí é um mérito, a gente não pode nunca tirar do Ronaldinho. Obrigada, viu? Um beijo no seu coração. E, gente, Na Lata com a Antônia sobre futebol. Amanhã, sexta-feira, dia quanto? Sexta-feira, dia 15, ao vivo, aqui, direto do estúdio, com o ator Sidney Sampaio. Às 19h30, meninos, ou às 20?
Às 20 horas, tá? A gente vai chegar às 19h30, é isso. Às 20 horas, nessa sexta-feira, dia 15 de setembro, ao vivo aqui do estúdio com o ator Sidney Sampaio. A gente espera vocês. Beijo no coração de todos.